galera, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos lá, vamos bater um papo rapidinho sobre a rodada agora, né? Esse final de rodada aí da 23ª, tá tendo o último jogo agora, o Internacional já tá ganhando do Remo 1-0, isso daí pra gente é terrível. Vamos alguns pitacos aí na rodada. Primeiro, não pode deixar de falar, né? Não dá pra deixar de falar o negócio do Thiago Mendes com o Neymar, ridícula a posição do Thiago Mendes. É, obviamente que se fosse ao contrário, a rede bosta de televisão e todos os canalhas do UOL estariam trazendo isso como manchete. É, como não foi, ficou por isso mesmo e acabou ficando o Thiago Mendes passando por ridículo, que aliás ele é, né? Ele só confirma isso daí. É tamanho a baixeza dele. É o que eu sempre digo para vocês. Quando o vagabundo do técnico da seleção brasileira, aquele verme, aquele lixo humano, se recusou a cumprimentar o presidente da República por ele ser um esquerdalha de merda e o presidente não, eu achei completamente errado, porque quem tá lá não é o fulano que vota em A ou B, e quem está do outro lado não é o ladrão ou o honesto ou o cara que você é o técnico da seleção brasileira que tem que se referir ao presidente da República. São dois personagens, são dois cargos que de pessoal não tem nada. Você está presidente do Brasil, você está técnico da seleção brasileira. E como ambos representam a nação, cada qual no seu quadrado, a obrigação que você tem é o mínimo de respeito entre as pessoas. E a mesma coisa acontece para mim nesse caso. Eu vi muita gente falando, tem que ser raiz, tem que ser. Eu também sou a favor do futebol raiz. Mas eu sou a favor do futebol raiz em todos os sentidos, não só quando me convém, como eu já vi muita gente falar. Mas ali, nesse caso específico do Neymar e o Thiago Mendes, não é o Thiago Mendes enfrentando o Neymar, não é um jogador enfrentando o outro, são dois representantes, cada qual representando o seu time. Um representando o Santos, o outro representando o Vasco da Gama. Então, por obrigação, deveria ter cumprimentado. E logo depois, a hora que a bola rola, aí foda-se, chuta a cabeça de um, corta a perna do outro, aí se vira. Mas a situação ali não tem nada a ver com o jogador. Tem a ver, sim, com a representatividade da agremiação, né? Então, assim, é uma coisa que tem que se pensar. Eu sei que tem muitos valores, afinal de contas, hoje em dia os valores estão todos jogados no lixo. Os valores normais, só das aberrações é que está valendo. Então, mas ainda assim eu sou desse ponto de vista. Se você sabe que vai enfrentar o Neymar, por exemplo, o Thiago Mendes, que vai enfrentar o Neymar e que você tem problema com ele, chega pro teu técnico e fala, ó, deixa o goleiro Piada, que a cariocada queria na seleção brasileira, esse lixo desse goleiro do Vasco, mas coloca o goleiro Piada como capitão, porque, cara, eu vou ter que cumprimentar o cara e eu não tô afim. Então, para não ficar feio pro Vasco, não é para mim, para não ficar feio pro Vasco, coloca essa bosta aí como capitão e fala para ele me direcionar pro juiz. Então, a hora que eu tiver que me comunicar com o juiz, né, o goleiro capitão ele sempre indica alguém da linha, e aí, então você pega e você dá, ele passa para mim lá, tal, não sei o quê. Que aí eu não preciso cumprimentar esse outro filho da puta que me tirou, tal. Beleza? Eu acho que é muito mais honesto e decente, principalmente para a agremiação, tá? Mas é óbvio que isso é uma coisa de velho como eu, que a gente ainda tem valores, né? A gente ainda pensa em hombridade, tanto é que a gente briga bastante. Eu brigo bastante, xingo bastante, reclamo bastante, porque apesar de saber que o futebol é tão desonesto ou mais do que a política, a gente sempre briga por um mínimo de honestidade num lugar onde não tem. O roubo é maior do que na política, desvio de dinheiro, a falcatrua, a imprensa e tudo mais. A gente sabe como é que funciona. Por falar nisso, vamos lá. Eu tenho outro detalhe: a goleada do Flamengo sobre o Mirassol. O Mirassol simplesmente entregou o jogo.
Depois do segundo gol, o Mirassol entregou o jogo. Entregou o jogo, não foi de propósito, obviamente, mas entregou o jogo porque parou de jogar. O Flamengo nunca teve facilidade contra o Mirassol, como não tem, ninguém tem facilidade contra o Mirassol. E o Mirassol simplesmente parou. Veja os gols. Ai, a qualidade do Flamengo. É verdade, eles têm qualidade, mas veja a defesa do Mirassol como é que estava jogando. A defesa do Mirassol deixou tudo aberto. Até o quinto gol. Do segundo gol ao quinto gol do Flamengo, a defesa do Mirassol não tinha ninguém. Jogavam 3 contra o Walter. E assim mesmo ainda teve um gol anulado lá, porque o cara estava impedido. Poderia ter sido mais. Mas o detalhe desse jogo primeiro, eu vi muito flamenguista pedindo a expulsão do jogador do Mirassol no contra-ataque, que ele faz a falta no meio de campo. O flamenguista, o torcedor flamenguista pedir, eu acho correto. No meu ponto de vista, deveria ser expulso mesmo o jogador do Mirassol. Mas vamos colocar o outro lado. A imprensa flamenguista que pediu a expulsão desse jogador é a mesma imprensa que, quando aconteceu no jogo São Paulo e Santos, no primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro, quando a gente empata com o Santos, tem um lance idêntico. Aliás, o lance idêntico não. Nesse lance do Flamengo, o zagueiro está mais ou menos na mesma linha do zagueiro que faz a falta. Mais ou menos. No jogo contra o Santos, não tinha ninguém. Era só o Caleri e o zagueiro. Não tinha, o zagueiro mais próximo dele estava pelo menos a 3 metros à frente. Estavam só os dois no grande círculo. E quando o Caleri vai partir para o contra-ataque, e ele é agarrado da mesma maneira que foi o jogador do Flamengo, essa imprensa disse que pela distância, apesar de ser o último homem, pela distância que tinha até chegar o gol do Santos, o cartão amarelo estava de bom tamanho. Então, o cartão amarelo vale para os outros e para eles não? Sejam criteriosos. Todo mundo sabe da minha posição com relação ao Flamengo e essas falácias todas que são feitas em cima dele. Mas nesse caso, por exemplo, eu acho que o jogador do Mirassol deveria ter sido expulso. Da mesma maneira que eu reclamei e briguei que o jogador do Santos deveria ter sido expulso naquele lance. Mas para quem defendeu o jogador do Santos naquele lance, não pode exigir a expulsão do jogador. Não tem moral para exigir a expulsão do jogador do Mirassol. Mantenha a coerência e diga, não, pela distância que tinha até o gol, muita coisa poderia acontecer, o jogador poderia tropeçar, como falaram do Caleri. O outro zagueiro poderia vir na diagonal e tirar, o goleiro, ele podia adiantar a bola, o goleiro tirar a bola. Então, até chegar a uma situação clara de gol, estou repetindo o que foi dito no lance do São Paulo, tá? Contra o Santos. Até chegar numa situação clara de gol, ainda teria pelo menos mais uns 30, 35 metros a serem percorridos. Então, nesse caso, apesar de ser o último homem, não caracteriza uma situação clara de gol. Isso os entendidos que falaram. Então, vamos manter a mesma coerência. Então, o juiz não errou. Certo? Ele manteve o padrão, pelo menos dessa vez, foi respeitado. O lance idêntico é só vocês pegarem. E aí os dois lances com cartão amarelo. Beleza? Outra coisa, teve um pênalti escandaloso a favor do Mirassol no final do jogo. Seria 5-2, não ia mudar o resultado, não ia mudar o preço do feijão, que aliás já aumentou de novo, graças ao nosso governo. E segundo a Leitoa, é só uma sensação que você tem, apesar de você ver o preço aumentando, para essa assaltante é uma sensação que se tem. Mas enfim, não ia mudar em nada, mas mais uma vez o Flamengo é beneficiado, né? Como foi na bola do Léo Peneira, que a mão estava acima da cabeça e aí não tem posição natural, mas nem que queira roubar. Só aqui no Brasil consegue isso. E agora foi um pênalti claro e evidente a favor do Mirassol. Poderia ser 5-2, o jogador poderia perder, estava no final do jogo, não ia fazer diferença, mas deveria ser marcado.
Principalmente para um time que tem marcação de pênalti quando o seu camisa 10 tropeça sozinho na área e o juiz dá pênalti. Quando o camisa 10, o arrasca pênalti, consegue sofrer pênalti da bola, né? Então, assim, convenhamos, é muita safadeza para um time que realmente não precisa. Tá jogando bem, conseguiu se encontrar de novo. O placar é mentiroso, não é mentiroso no sentido de que o Mirassol não é tão fraco, não do jogo em si. O jogo em si foi isso mesmo. O Mirassol perdeu o controle, aí perdeu o controle. Contra o Flamengo vai tomar goleada, contra o Palmeiras vai tomar goleada, assim como quando esses times perdem o controle defensivo também são goleados. Tá? Mas o placar é mentiroso, que eu estou dizendo é na qualidade do Mirassol, naquilo que o Mirassol tem na postura que tem. Tanto é que o primeiro tempo foi bem, bem complicado para o Flamengo chegar, mas nem tanto, dessa vez nem tanto. O Mirassol realmente não estava muito bem na partida. Mas, enfim, a questão é essa. Então, a questão da expulsão, eu só acho que tem que ser coerente. Eu continuo achando, como eu achei no São Paulo, eu acho que o jogador do Mirassol deveria ter sido expulso e o Flamengo jogaria com um jogador a mais. O pênalti, claro, a favor do Mirassol, não tem essa questão de porque pulou, não pulou, ele é tocado pelo jogador do Flamengo, é pênalti claro, que aí a arbitragem não dá, a gente sabe por quê, né? Que é para não perder o vício, para não ter perigo de sofrer qualquer sanção. Afinal de contas, marcar um pênalti contra o Flamengo, a gente sabe que não pode. E o detalhe mais importante para mim, e que passou desapercebido por todo mundo, eu não vi ninguém comentando a esse respeito, ninguém sabe dizer, ou até agora eu não consegui encontrar nenhuma explicação, por quê? O único jogo da rodada que teve parada técnica foi o jogo do Flamengo com o Mirassol. Porque acharam que o jogo ia ser mais duro, porque afinal de contas em Mirassol estava 16 graus, então até onde tem a pausa para hidratação lá, o que determina a pausa para hidratação na questão de temperatura seria acima de 28 ou 30 graus, estava 16 graus, e aí a bel prazer do árbitro. Ok. Então, de 10 jogos na rodada, só um, por coincidência, foi o jogo do Flamengo, teve a parada técnica. Como é incrível o futebol brasileiro. Como o futebol brasileiro é mágico. São as coincidências da vida que fazem. E sempre coincide com o mesmo time. É incrível, né? É incrível como isso acontece. Bom, e pra gente fechar, gente, sem tirar a tremedeira do porco que entregou, vai entregar, tá entregando o campeonato de novo pro Flamengo e tal. O porco realmente, a tia Leila tá mais preocupada em comprar o Vasco agora e a arbitragem já não tá favorecendo tanto. E para terminar, vamos lá. Saiu a notícia de que o São Paulo estaria interessado no atacante lá, o Dave, qualquer coisa assim. Dowie, Dave, que jogou no Leicester em 2016, foi campeão da Premier League. O cara tem 39 anos, parece que já não vem mais. Parece que já. O cara com 39 anos. Tal. Aí eu fiquei escutando e muita gente falando: mas você tem que assistir o cara jogar. Ok. O cara com 39 anos, jogou bem na Itália, fez gol contra a Juventus. Porra, que legal. O time dele foi rebaixado na Itália. Por isso ele tá sem contrato. Tá livre no mercado. Aí eu penso o seguinte: você vai contratar um jogador de 39 anos por R$ 1 milhão por mês. Vai valer a pena? Mas o cara sabe fazer gol. O Caleri também sabe. Entrega a bola decente pro Caleri finalizar. Porque para quem diz que o Caleri não sabe fazer gol, pegue a primeira passagem do Caleri pelo São Paulo. Veja como ele fazia gol. E veja os gols como é que surgiam. Veja se ele ficava levando tijolada o tempo todo. Mas enfim, como era para jogar no lugar do Luciano, eu até estava afim que esse cara viesse. Mas 39 anos, vocês estão de brincadeira. E a arrancada, ainda falou da arrancada dele. E falam do Hulk, o Hulk tá com 40 anos. Pergunta pra torcida do Fluminense se ela tá contente com o Hulk. Foi contratado por ser artilheiro, por ser não sei o quê. Fez um gol agora.
no jogo contra o Porco. Tem 2 gols desde que chegou no Fluminense. Não aguenta mais correr. Ah, mas o São Paulo só tem mais 20 jogos até o final do ano. Gente, Leicester, Siena, se não me engano, não lembro qual é o time que ele estava na Itália. 20 jogos é uma temporada inteira para esses times porque eles não têm taças para disputar. Então, 20 jogos para ele em 5 meses, 4 meses, é muita coisa. Ele vai aguentar? Ele aguentaria? Ainda bem que não veio. Claro que seria uma atração, seria um negócio diferente. Aí compararam lá com o Bet Wright lá do Grêmio, o dinamarquês lá do Grêmio. Eu acho que ele joga bem, inclusive, esse dinamarquês. Eu acho um jogador interessante, mas você vê, tá lá na reserva, não consegue fazer. Aí querem comparar com o Luizito Soares. Porra, o Luizito Soares com um joelho só é melhor do que todo mundo aqui. E vi muita gente tirando onda, falando para trazer o Ronaldinho Gaúcho. Ah, mas ele tá com quase 50. Sim, mas o Ronaldinho Gaúcho com quase 50 é melhor do que qualquer merda que a gente tem hoje aí. Num país onde você vê idolatria pelo Paquetá, imagina só o Ronaldinho Gaúcho jogando. Imagina, o Ganso ainda joga. E aliás, o Ganso dá de 20. O Paquetá não limpa a trava da chuteira do Ganso. Então, eu acho que o São Paulo está indo para o caminho errado. Quer fazer uma contratação midiática, a gente sabe. Ah, precisa de um meia e precisa de um atacante. Você precisa de um meia para cá, se a bosta do Dorival não usa. O que o São Paulo precisa de verdade é um goleiro. Porque o seu Rafa Bosta não pode mais jogar no São Paulo. Porque há mais de um ano o Rafael vem tomando frangos a todos, em todos os jogos. Em todos os jogos o seu Rafael falha, com medo de quebrar a unha postiça ou de perder os cílios postiços dele. Então tá na hora do São Paulo repensar, ou faz lá o rodízio com o Coronel, ou traz um goleiro que de fato possa trazer o mínimo de segurança para o São Paulo, para que a gente consiga manter o placar. Eu vi numa curiosidade, apareceu para mim, o São Paulo, se não existisse o segundo tempo, né? Se a gente se o campeonato fosse a la Diniz, sem contar o segundo tempo, o São Paulo tem a melhor campanha. O São Paulo seria líder do campeonato, sem contar, obviamente, o segundo tempo, porque foi o time que mais vezes saiu ganhando no primeiro tempo. Então isso é um dado muito importante de um lado, porque você vê que o São Paulo joga em cima do seu adversário até conseguir sair na frente do marcador. E aí vem o que é pior, é o dado muito, mas muito preocupante, porque o São Paulo não consegue manter o placar e acaba desperdiçando pontos. Na live que a gente fez, a gente foi só computar, o São Paulo perdeu no mínimo 9 pontos graças ao seu goleiro frangueiro, o goleiro que toma frango em pênalti, consegue tomar frango em pênalti. O Vasco é todo feliz e todo agradecido a ele por causa disso. E com esses 9 pontos que a mais, a gente estaria ali em quinto, em sexto lugar, mais ou menos. Bem longe da degola. Então, se um grande time começa com um grande goleiro, o São Paulo é time de várzea. Porque esse goleiro nem na várzea ele ia se criar. Esse mão de alface do caralho. Ele tem que voltar para a terra dele, ele tem que ser reserva lá em Uberlândia, no Atlético. Vai jogar no Atlético, o Atlético tem uma boa estrutura, é um time que é novo. Vai lá ajudar os caras, ver se eles querem essa bosta lá. Nem de graça eles querem essa merda lá. E a gente é obrigado a aturar. Como nós tivemos que aturar o treinador lá, que é bom, é bom só porque é preto, que ele não serve para o São Paulo. Aí ele saiu do São Paulo, vários times já trocaram de técnico, ele não foi chamado para nenhum, mas nenhum time é racista. Né? Só o São Paulo é racista porque não queria o técnico por ele ser preto. Os outros não querem ele porque ele é ruim. Né? E eu vejo muita gente falando que, mas ele manja muito de futebol. Pode manjar, mas eu não quero ele para ser meu amigo. Até porque eu jamais seria amigo de uma pessoa como ele. Por mais que ele seja culto, por mais que ele tenha conhecimento, eu jamais. Porque para mim o cara que faz o que ele faz não é culto, é um aproveitador. Se fosse culto mesmo, jamais usaria
uma bandeira tão séria em causa própria, né? Admitiria a incompetência e teria que buscar novas informações e novas formações para que ele pudesse melhorar na carreira dele. Então é um zero à esquerda para mim, é um cara que não vale absolutamente nada como pessoa, apesar de eu não conhecê-lo. Mas só por esse motivo, assim como eu desconsidero Marta, Rivaldo e o vagabundo prolixo, é por uma atitude. É por uma atitude. Então são pessoas que se eu encontrasse na rua e fossem me apresentar, eu faria questão de não ir conhecê-los. Afinal de contas, eu posso fazer isso porque eu não sou representante de time nenhum, né? É... E aí o seu Dorilicho, como sempre, tá levando a gente pro buraco. E agora, quem é que vem? Hernanes? Vai sair da aposentadoria ou vamos trazer o Muricy Ramalho de novo para tentar salvar o time, já que o time não vai? O cara que insiste com o Wendel quando você tinha Enzo Dias e quando você tem o Igor, que jogou relativamente bem, mas ele insiste com o Wendel. Até quando nós vamos aturar o chiliquento do Luciberda, que não faz absolutamente nada de produtivo para o São Paulo, a não ser ser o rei dos clássicos contra São Bernardo e Náutico. Não tem um gol decisivo pelo São Paulo. Nas decisões ele borra a calcinha e aí ele sai do time esmurrando o banco de reserva. O diretor do São Paulo, por acaso, falou alguma coisa, deu uma dura nele? Deveria dar, porque o que ele fez foi em público. E a torcidinha bosta que faz bandeirão para esse vagabundo protestou contra ele pela atitude dele? Ou achou bonito porque, ai, olha só a vontade que ele tem de continuar em campo? Eu acho que se ele tem vontade de continuar em campo, ele deveria produzir alguma coisa, né? Então tem alguns pontos ainda. Amanhã o São Paulo joga contra o nosso querido Bolívar. Tomara que a gente consiga um bom resultado. Não é nem pela classificação nessa merda, não. Porque eu tô realmente preocupado com o rebaixamento, um campeonato que era pra gente estar brigando. Por Libertadores era certeza que estaria e poderia estar brigando sim pelo título. Discordo frontalmente de quem acha que o elenco do São Paulo não teria condição. Tem, já mostrou isso, já mostrou que tem condição de brigar pelo título. É, e agora, então, se for eliminado na Sul-Americana, ok, mas a gente precisa, não é pela classificação, é pela vitória. É para ver se quebra esse estigma, porque a gente vai enfrentar a Chapecoense no gramado sintético, que, como a própria Leila do INSS disse, ela colocou sintético lá no chiqueiro, porque o sintético traz uma vantagem enorme. Então, para quem quer tanto fair play financeiro, fair play de não sei o quê, na hora de jogar, aceita jogar no gramado sintético, que obviamente traz um handicap muito grande para quem joga nele, né? Então não é uma questão de se adaptar. Eu já falei, se o São Paulo, se for assim, o São Paulo deveria colocar o Morumbi, destruir o gramado, encher de areia, treinar lá o tempo todo, porque você vai se acostumar com o peso do gramado, com a velocidade da bola e tudo mais. E aí, afinal de contas, está lá o campo, nas medidas oficiais, tal, você enche de areia e deixa os outros virem jogar. Você vai ter um handicap, não vai? O gramado é só você que conhece. Você vai ter 18 partidas em casa, com provavelmente um índice de aproveitamento de entre 75% e 80%. Porque os outros times, obviamente, não vão conseguir jogar num gramado assim. Então você passa a ter mais força ainda, não pela sua habilidade, não pela grandeza do seu time ou pelo fato do seu treinador acertar o posicionamento, mas sim por fatores externos, né? Então, como coisa de time pequeno, a Chapecoense é pequena mesmo, ela tenta fazer alguma coisa assim e o outro verde pequeno faz a mesma coisa. É, eu acho isso um absurdo. De verdade, eu acho isso. Atlético Mineiro, Atlético, são todos agindo como time pequenos, né? Isso só mostra o quão incapazes eles são, tá bom? Então era isso, eu queria dar só uma
passada, assim, por falar em Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro enfiou 3 no Grêmio. O Grêmio tá de mal a pior, caindo pelas tabelas, e a gente conseguiu perder graças ao Rafa Bosta, né? Você perde o jogo, que te daria mais 3 pontos. Olha, com 3 pontos só do Grêmio já iríamos a 30 pontos, né? Aí, mais 3 pontos contra o Atlético Paranaense, que o Rafa Bosta tomou 2 frangos. Já seriam 33 pontos. O jogo contra o Curitiba, perdemos 2 pontos, graças ao Rafa Bosta. Então, seríamos 33, 35 pontos. Faltaria 10 para a gente escapar do rebaixamento. Olha quantos pontos. Eu só falei 3 jogos. Olha quantos pontos esse goleiro desgraçado fez a gente perder. E tem gente que passa a língua no rabo sujo dele, dizendo que ele é um grande goleiro. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã, depois do jogo, tem a live. Valeu, até mais.